E hoje estamos em mais um curso do nosso programa online de capacitação no esporte. Antes de começar a palestra, eu vou pedir para todos que estão entrando desligarem sua câmera e seu microfone. Ao longo da palestra, o professor Marcelo Lima colocará o link para assinatura da presença, para vocês posteriormente receberem o certificado pelo e-mail. Somente deixar a gestão, aqui a equipe da gestão da secretaria, para colocar link no chat, tá bom? Para não ter confusão. Então, fiquem tranquilos, quem entrar depois e pedir o link vai ser colocado várias vezes ao longo da reunião, tá certo? Hoje, a palestra... Só lembrando que a gente está no segundo bloco do programa online, né? E já vamos lançar o terceiro. Eu peço para a Elisângela desligar a câmera e o som, por favor. Elisângela, que está... Isso, obrigada. Então, já vamos lançar o terceiro bloco com mais vários cursos, então fiquem atentos. Em breve faremos o lançamento do terceiro bloco do programa online de capacitação no esporte. Bom, o curso de hoje, pessoal, é sobre Pilates. É uma apresentação de Pilates do professor Márcio Lopes. Professor Márcio, tudo ok? Professor Márcio, pode abrir a câmera e o som, por favor? Tudo ok. Pode abrir sua câmera um pouquinho, ok? Então, professor, é com você, pode se apresentar. As perguntas, só lembrando que as perguntas somente via chat e serão feitas ao final da apresentação do professor. Vocês podem fazer ao longo da apresentação, escrevendo via chat, e eu peço para que ninguém abra o microfone para fazer perguntas. As perguntas só por escrito via chat, tá bom? Boa apresentação, professor. É com você agora. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde. Quero agradecer a presença de vocês. Quero, antes de iniciar também, agradecer ao nosso diretor, Fernando Vanin, ao secretário atual, José Abraão, e ao ex-secretário, Dr. Dário Saad, e às excelentes coordenadorias do esporte, da Secretaria de Esportes da Prefeitura, e em especial a professora Ana Luísa, que muito me ajudou nessa apresentação. Antes eu quero falar que realmente é apenas uma apresentação, né? Porque um curso de Pilates a gente teria que formatar em vários tempos, com aulas práticas, enfim. Seria uma coisa um pouco mais elaborada, né? Então aqui é uma apresentação só para que a gente possa falar um pouquinho dessa filosofia, né? Dessa metodologia que seria o Pilates, tá bom? Ana Luísa, se puder colocar os slides, por favor. Então, vamos lá. Como eu disse, é apenas uma apresentação do Pilates. Pode passar, por favor, Ana Luísa? Nós colocamos alguns tópicos aí para que a gente possa dar uma seguida. Definição, quem foi o criador, né, Joseph Pilates, o método, os benefícios, os princípios, e embaixo a gente tem algumas sugestões de links que vão mostrar um desenho sobre a metodologia, tem um tributo a Joseph Pilates, e temos 3 aulas, 2 que a gente pode praticá-las em casa e uma apresentação de uma aula com aparelhos. Pode seguir, Ana Luísa, por favor.
Bom, então vamos começar pela definição. O Pilates é um conjunto, né, de exercícios criados pelo alemão chamado Joseph Pilates em meados de 1920. Esses exercícios eles são realizados tanto no solo como em equipamentos exclusivos, né, que visa o total e completo controle e conexão entre corpo e mente, devolvendo e restaurando a saúde de indivíduos em condições patológicas, assim como também promovendo o aumento da qualidade de vida para pessoas saudáveis. O método ainda garante condicionamento e pode ser usado para reabilitação física ou como alternativa fitness, e até mesmo o emagrecimento e definição muscular. A principal vantagem da prática é que ela é acessível a todas as pessoas, desde um atleta de alto rendimento até idosos com mobilidade reduzida. Crianças, gestantes e deficientes também podem praticar. O Pilates é um campo em ascensão no Brasil e no mundo. Só no Brasil, nós temos atualmente em torno de 35 mil estúdios e em crescimento. Ele foi introduzido aí no começo da década de 2000, mas mesmo assim ele ainda soa como novidade para muita gente, mesmo tendo milhares de adeptos. Conforme a prática avança pelo país, com um público crescente, ela se torna um nicho, né, interessante para profissionais da educação física e fisioterapia. Por ser relativamente novo, ele ainda desperta um pouquinho de dúvidas nas pessoas comuns e até mesmo nos profissionais. Para quem nunca praticou os exercícios de Pilates, surpreende pela sua suavidade, porque não tem alto impacto como outras atividades físicas. Ele ainda, né, como eu disse, garante um condicionamento físico e pode ser usado na reabilitação física ou como alternativa fitness. A principal vantagem da prática é que ela é acessível a todas as pessoas, desde um atleta, né, como eu disse, como crianças, gestantes e deficientes. Ele possui mais de 500 exercícios que podem ser praticados nas mais variadas intensidades, do nível básico até o super avançado. Ele é acessível a qualquer pessoa porque respeita as suas capacidades e as necessidades individuais, acima de tudo. Nenhum movimento é feito de forma automática ou passiva, mas sim com consciência, precisão e rigor técnico. Pode passar, Ana Luísa, por favor. Agora eu vou falar sobre Joseph Pilates. Ele foi criador da contrologia, isso mesmo, era dessa forma que o método chamado e foi criado posteriormente conhecido como método Pilates. Joseph Pilates, ele nasceu numa pequena cidade perto de Düsseldorf em 9 de dezembro de 83. Seu pai foi um premiado ginasta e sua mãe trabalhava com naturopata. Naturopata são pessoas que trabalham que são avessas a remédios, a cirurgias e trabalham mais com ervas. Então, daí a gente já vê que ele cresceu num ambiente que se fala só de saúde, né? Ele sofria de algumas doenças crônicas, tais como asma, raquitismo e febre reumática. Aos 14 anos, com exercício ao ar livre, José já estava totalmente curado e já era tão desenvolvido que posou para Atlas de Anatomia. Aos 32 anos, ele mudou-se para o Reino Unido e, com o início da Primeira Guerra, foi considerado inimigo, sendo preso e mandado para um campo de concentração na Ilha de Man, onde começou a desenvolver o método Pilates.
Durante esse período de 1918, ocorreu uma pandemia, sendo que todos que se exercitavam com Joseph no campo de concentração não foram afetados, por gozar de boa saúde. Vale a gente lembrar que nós estamos num momento, né, de pandemia e mostrando aí a importância de atividade física. Pode passar, Ana Luísa, por favor. Bom, ele retornou, depois que acabou a guerra, ele retornou para a Alemanha, onde trabalhou e colaborou com especialistas em dança, exercícios físicos, tais como Rudolf Laban. Em Hamburgo, ele lutou boxe, que na época ainda era uma prática ilegal, e por aparecer constantemente na mídia, foi convidado a treinar os policiais de Berlim. Descontente, ele muda-se para os Estados Unidos em 1926. No ano de 29, ele e sua esposa, que ele conheceu nessa viagem para os Estados Unidos, fundaram um estúdio, que é chamado Estúdio de Pilates, em Nova York. Ao longo dos anos, Joseph Pilates escreveu 2 livros, que hoje já é traduzido para o português, um que chamava Your Health, A Corrective System of Exercise that Revolutions the Entire, e Return to Life Through Control, que hoje, como eu disse, já está traduzido para o português. Então, pode passar, Ana Luísa. Aí tem umas fotos do Pilates, tem umas fotos das camas, né? Pode passar, por favor. Agora vamos falar um pouquinho do método. Durante o período que ele ficou lá no campo de concentração, ele estimulou seus companheiros a praticarem exercícios físicos e respiratórios, a fim de manterem a saúde física e mental. Durante este tempo na prisão, ele começou a desenvolver intensamente seu conceito de um sistema integrado e abrangente de exercício físico, que ele mesmo chamou de contrologia, baseado no controle da mente sobre os músculos. Insatisfeito em deixar seus companheiros deitados inativos, Pilates tirou molas da cama e prendeu nas cabeceiras e nos pés das camas, de ferro, transformando-as em um tipo de equipamentos que forneciam exercício de resistência para os seus pacientes acamados. Assim surgiram os primeiros aparelhos, como vocês viram nas fotos lá, baseados em molas, como o Cadillac e o Reformer. E assim começou a história do Pilates. Os exercícios são focados nos músculos do centro do corpo, que ajudam a manter o equilíbrio e estabilizam a coluna vertebral. A técnica de Pilates promove a consciência da respiração e da postura. Pode passar, por favor. Então, como eu disse que na prisão ele improvisou, os exercícios eram feitos até em cadeira de rodas. E ele não deixou nenhum companheiro de prisão parados. Vamos falar agora dos benefícios da técnica. Não é à toa que o Pilates é conhecido como um método completo. Além de trabalhar os aspectos corporais, como tonificação muscular, postura e condicionamento físico, ele também lida com a parte mental de seus praticantes, com exercícios de respiração, alongamento, relaxamento, que aliviam a ansiedade e o estresse. O método trabalha com 6 princípios básicos importantes, serem listados para nos levar até os benefícios. São eles: concentração, respiração, centralização, precisão, controle e fluidez. Eu cito aqui os três primeiros, que são concentração, respiração e centralização, que você deve colocar desde o início no seu aluno,
e durante o decorrer das práticas ele vai desenvolver os outros três, que é precisão, controle e fluidez. Então vamos falar um pouquinho dos benefícios. Ele aumenta a resistência física e mental, aumenta a flexibilidade, né? Porque os movimentos eles balanceiam tanto a força quanto o alongamento, melhora os desvios da coluna, trata as patologias, aumenta a capacidade cardiorrespiratória, diminui ou acaba com as dores, aprimora o gesto esportivo, daí vem o interesse por atletas, né? Corrige problemas posturais, aumenta a concentração, tonifica a musculatura, melhora a coordenação motora, promove menor atrito nas articulações pela tonificação das posturas, né? Alivia as dores musculares, ajuda a melhorar a respiração e a flexibilidade, auxilia a prevenção contra a osteoporose, promove relaxamento, o bem-estar e eleva a autoestima, elimina toxinas e facilita a drenagem linfática, melhora a postura e a resistência muscular, expande a consciência corporal, ajuda no controle de peso, fortalece os músculos abdominais, trata patologias tanto do tornozelo, joelho, quadril, coluna e ombros. Por ter esses ganhos citados para o corpo, o Pilates pode ser usado como tratamento de dores crônicas, problemas relacionados à má postura, doenças osteomusculares, prevenção de lesões, aumento do condicionamento físico e também para a perda de peso. Na maioria dos exercícios são usados pesos e todo esforço vem da carga do próprio corpo. Mas, de acordo com os objetivos de cada aluno, pode ser usados acessórios para potencializar o exercício e também as molas dos equipamentos, que pode servir tanto para auxiliar como dificultar os movimentos. E com o andar das aulas, o aluno ele desenvolve uma maior consciência corporal, redescobrindo o seu equilíbrio e melhorando progressivamente a coordenação motora e flexibilidade. Uma coisa interessante é o trabalho tridimensional da respiração. Ou seja, a caixa torácica se movimenta em 3 direções. Ela se expande para os lados, para frente e para trás, para cima e para baixo. E isso faz com que também se fortaleça o sistema respiratório e circulatório. Além disso, a chance de lesão do método é praticamente nulo, pois os exercícios propostos têm baixo impacto e não são repetidos à exaustão. Assim, também há menos desgaste do corpo, mas com todos os benefícios da prática de exercícios físicos, como aumento da disposição. Ele oferece muitas possibilidades e traz benefícios diferentes de acordo com onde quer chegar. Por isso, parte fundamental da prática é o controle da respiração e a concentração, trazida em boa medida da iógita e da tradicional medicina chinesa. Como um dos seus pilares é a manutenção do foco e da atenção, ele também contribui para o aumento do controle emocional dos seus praticantes. Além de tudo isso, incluindo um bem-vindo acréscimo de disciplina, para praticar Pilates pode aumentar a autoestima conforme as mudanças no corpo vão aparecendo. Pode passar, Maria Ana Luísa, por favor. Pode ir. Então, como eu falei dos princípios, né, da concentração, a gente trabalhar a concentração, a centralização, que é a ativação do core, e a respiração de início no praticante, a gente consegue desenvolver
os outros 3 métodos. Então, só para a gente concluir que o Pilates é uma atividade física que oferece os mais diversos tipos de benefícios, seja para qualquer idade ou qualquer objetivo. Pode passar, Ana Luísa. Então, essa frase aí é uma das frases do Pilates, que é muito interessante, né? A mente que esculpe o corpo. Outra frase que eu acho muito interessante é que não interessa o que você faz, e sim como você faz. Então, seu corpo é um bem maior, é outra frase dele, ele guarda e reflete sua alma, cuida dele como se fosse uma pedra preciosa e nós lapidaremos. Então, pessoal, mais ou menos isso, como eu disse, é apenas uma apresentação. No final, a gente vai ter os links de 2 aulas sem equipamento, que pode ser reproduzido, né? Nós temos uma historinha animada de Joseph Pilates, de 8 minutinhos. Temos o Tributo, que é um filme feito pela All Pilates, né? E essas 2 demonstrações de solo. E também tem uma demonstração de aparelhos. Então, quero agradecer aí a vocês e estou aberto aí às nossas perguntas. Obrigada, Márcio. A gente, nesses links que você apresenta, vamos tentar abrir um link de uma aula solo de Pilates. Vamos ver se ela vai aguentar aqui, ou se a plataforma vai aguentar apresentar. A Ana Luísa está tentando ali, vamos ver se ela consegue, rapidinho. Tá ótimo. E as perguntas podem ser feitas a partir de agora, pessoal. Quem tiver com a câmera ligada, por favor, desligue, ainda mais agora que a gente vai tentar passar um vídeo. Rapidinho, pessoal, desligue as câmeras. Karina Lopes, por favor, feche a câmera. Renata, posso só dar uma sugestão? De repente, se tiver perguntas, vocês irem respondendo e eu vou tentando aqui abrir o link direto da internet, que pela página do PowerPoint eu não estou conseguindo. Pode ser? Tá bom, pode ser, pode sim. Bom, só peço para o pessoal, enquanto a Ana Luísa abre a aula, fechem as câmeras. Karina Lopes, por favor, feche a câmera. Aqui. Lembrando, o André, Márcio, o Andrei Deus, ele pergunta, no Pilates, quanto tempo é recomendado se manter em uma posição? Na verdade, o Pilates, ele tem uma forma mais dinâmica, né? Então, e foi até já comprovado cientificamente que um alongamento dinâmico, ele é mais eficiente. Então, como ele também, uma das qualidades dele, que é a fluidez nos exercícios, então a gente não se mantém na posição, e sim utiliza a fluidez do movimento. O Marcelo Bandeira, ele pergunta no que consiste o método de Pilates? Eu não entendi a pergunta, você pode repetir? O Marcelo Bandeira, ele pergunta no que consiste o método? Bom, ele consiste em movimentos onde a gente trabalha um balanceamento entre a força e a flexibilidade, utilizando muitas vezes o peso do corpo, como eu disse, ou também com uma tensão da mola, que
que ela pode ser ajudada até como esforço, ou então ajudar para fazer um exercício mais tranquilo. O Vermeton, primeira pergunta da assinatura da lista, eu respondo aqui, ó, é só uma vez, aparece várias vezes conforme as pessoas vão entrando, vão assinando a lista de presença. Mas ele pergunta se gestantes também podem fazer Pilates. Não, o Pilates, ele é possível para todo ser humano. Logicamente que a gestante de risco, ela precisa ficar em repouso, mas sem problema nenhum. Gestante, criança, idoso, o Pilates você consegue formatar atendendo a necessidade de cada um. Então, tranquilo, gestante. A Viviane Moraes, ela pergunta o que difere o Pilates do yoga, desculpa. O yoga, a ideia do yoga é diferente do Pilates, né? A yoga é você se colocar em posturas psicofísicas e a partir dessas posturas você se observar o tipo de pensamento que vem ocorrendo atrás dessas, quando você permanece na postura. O Pilates já não é um exercício físico mesmo, logicamente que ele ajuda no lado mental por utilizar a respiração, utilizar o relaxamento, mas é diferente. Pilates são exercícios físicos e a yoga é mais para um trabalho mental mesmo, para você se auto-organizar mentalmente. A Maria Aparecida Bergamaschi, ela pergunta, quando você está com dor lombar, pode praticar Pilates? Pode sim. Eu acho que qualquer enfermidade que a gente coloca, é ideal a gente trabalhar o movimento. Logicamente que são movimentos adequados à enfermidade que você tem. Mas o movimento é uma coisa que, enfim, gera a qualidade e o restabelecimento de qualquer enfermidade. Então, ainda mais uma dor lombar, né? Seria interessantíssimo trabalhar o Pilates, sim. A Carolina Siman, ela pergunta, a partir de que idade criança pode praticar Pilates? Eu particularmente já tive criança de 8 anos de idade. Eu acho que qualquer idade. O problema é que não é tão lúdico, né, para uma criança o Pilates, mas se você tiver uma aula especializada, trabalhando com bolas, qualquer idade, a partir do momento que a criança se movimenta, a gente consegue fazer um trabalhinho interessante com o Pilates. O professor Ciro Pires, ele pergunta, os exercícios de Pilates podem ser utilizar dos famosos elásticos ou garrotes? Sem problema nenhum. Pode ser utilizado porque os elásticos, eles são muito parecidos com a mola, né? Eles começam com uma tração bem tranquila e vai se fortalecendo. E ela tem o retorno onde você pode trabalhar tanto os agonistas como antagonistas. Então, sem problema nenhum. A gente utiliza bastante elástico durante a prática. Aqui está escrito desconhecido, ele pergunta, isso aqui é mais para nós, como colocar os links apresentados no chat para a gente, tem como colocar os links apresentados no chat? A gente está tentando colocar os links, só eu respondendo aqui, pessoal, a gente está tentando, mas realmente a plataforma não dá conta de mostrar a aula ao vivo, a aula agora, né? Então, se a gente não conseguir colocar os links aqui no chat, os links vão ser disponibilizados para vocês por e-mail junto com o certificado, tá certo? Então, não fiquem preocupados com isso, que a gente nós iremos encaminhar para vocês os links dessas aulas e todos os links que o professor Márcio colocou. A Viviane Moraes, ela escreve gratidão,
E o Vermeton, ele pergunta, quantas vezes na semana é o ideal para se praticar o Pilates? Bom, normalmente é utilizado 2 vezes por semana. Eu quero dar um relatinho aí do Pilates, ele não admitia que a pessoa fizesse menos de 3 vezes por semana. Eu acho que é uma prática que a gente poderia lidar até diariamente, né? Mas como ela tem um custo muito elevado, porque a gente trabalha com poucas pessoas, então normalmente se trabalham 2 vezes por semana. A gente já consegue colher um benefício com essas 2 vezes por semana. Mas seria interessante que a gente trabalhasse todos os dias com essa prática. A Elisângela, ela pergunta, o Pilates não desenvolve condicionamento... o Pilates, deixa eu só entender aqui, o Pilates não desenvolve condicionamento físico, trabalha força e flexibilidade, confere? Então, está meio estranho essa pergunta. O Pilates não desenvolve condicionamento físico, trabalha força e flexibilidade, confere, é o que está escrito. Então, ele desenvolve o condicionamento físico e trabalha a força mais no nível de controle de força e trabalha a flexibilidade também. Não sei se eu consegui responder. Acho que é isso. O Valdir Chamba, ele pergunta, qual a duração recomendável de uma aula de Pilates? Em torno de 1 hora. A Daiane Maciel, ela acho que já foi respondido, qual a frequência semanal, né? Ideal. Eu acho que 2 a 3 vezes por semana seria uma aceitável, né? Mas, como eu disse, o Pilates é uma forma que a gente poderia trabalhar todos os dias, né? O pessoal está agradecendo. O professor Kleber, ele pergunta se nós, no caso nós, ele cita nós profissionais de educação física, podemos fazer um mix misturando exercício de Pilates na aula de ginástica. Excelente. Eu, na prefeitura, eu ministro aulas de Pilates. E eu faço uma mistura do Pilates com a yoga. Eu acho que sem problema nenhum. É super interessante. A Marli Blumer, ela pergunta, quando você tem problemas na coluna e quadril, qual é a eficácia do método para seu fortalecimento? E quanto tempo se pode praticar essa atividade? Então, olha, seria interessante todo praticante exercer uma avaliação, né, para ver realmente as condições dele, as patologias. Feito isso, você pode trabalhar em cima, né, de movimentos onde possa restabelecer essas deformidades. Agora, o tempo que for melhorando, né? Você vai reavaliando e observando esse desenvolvimento aí. A Esther Lima, ela pergunta qual o gasto inicial para montar um estúdio com todos os aparelhos? Então, olha, eu vou falar mais ou menos, né? Mas ele gira em torno de 15 mil reais um estúdio completo com aparelhagem. E estou dizendo isso, 15 mil reais de uma aparelhagem top. Você pode até um pouco mais barato, encontrando uma mercadoria um pouco mais barata, ou até mesmo alguma aparelhagem usada. Mas esses 15 mil reais você pode dividir em 1 ano, enfim, não tem um custo muito elevado, não. É bem tranquilo. A Elisa, ela pergunta, os exercícios de Pilates para a flexibilidade, é mais eficaz o original com aparelhos ou sem os acessórios? Então, eu acho que os dois são necessários, né? Os dois são bons.
Eu acho assim, por exemplo, com o aparelho, você consegue fazer movimentos com mais dificuldades, porque as molas te ajudam nisso aí. Já com o corpo, você não consegue fazer tanto movimento. As molas te ajudam a esse trabalho de flexibilidade. Agora, tanto um como o outro é interessante para a flexibilidade. A Marli, ela pergunta se existe restrição quanto ao método para algumas lesões. Não, ele é um método que trata patologias, né? Então, não existe. Qualquer tipo de patologia pode ser trabalhada dentro do Pilates. O Vermeton, ele pergunta se é verdade que o Pilates não ajuda a crescer músculos. Na verdade, o Pilates, ele trabalha com pouca carga, né? Ele não trabalha com muita carga. Ele visa aumentar mais a musculatura profunda, é uma musculatura que vai bem na estrutura óssea. Então, ele te dá uma tonificação boa, mas para o aumento de carga, realmente não tem muito esse aumento, né? Seria mais trabalho de carga, daí seria ter um trabalho muscular, na musculação, onde você pode colocar um pouco mais de peso. O professor Ciro, ele pergunta em que pé está a briga entre os fisioterapeutas e profissionais de educação física no Pilates. Para poder dar aula, né? Eu acho que agora não tem mais briga não, porque o Pilates ele foi aberto tanto para um como para outro, né? Então, esses são os dois profissionais que podem hoje trabalhar com Pilates, que é o professor de educação física e o fisioterapeuta. Então, eu acho que acabou essa briga, viu? O Henrique Rabelo, ele pergunta se seria bacana trabalhar com aulas de Pilates com atletas de outras modalidades pós-lesão, para a retomada do cotidiano e suas cargas de treinamento de alta intensidade. Nossa, isso seria interessante. Os atletas, eles iniciam no Pilates através depois de lesão, para o restabelecimento. Daí, muitos continuam, né? Depois que restabeleceu, está em forma, muitos continuam com uma série, 2, 3 vezes por semana, porque ajuda a aprimorar o gesto esportivo. Mas é muito interessante para a recuperação de patologia em atleta, não tenha dúvida. A Marli, ela pergunta se nos exercícios de solo é mais eficaz trabalhar com exercícios isométricos ou dinâmicos. Eu acho que o interessante é você sempre trabalhar com os dois, né? Porque cada um tem um benefício. Então, é muito interessante. O isométrico, a gente consegue ganhar um pouco mais de consciência corporal, mas é interessante a gente ter esses dois tipos de contração, né? Tanto a isometria quanto a isotonia, né? Que é o movimento. Faz com que a gente ganhe mais consciência corporal trabalhando os dois. Eu acho interessante os dois. Eu procuro trabalhar sempre os dois nas aulas. A Daiane Maciel, ela pergunta como é feita a avaliação física no Pilates. Então, a avaliação física, a gente pode trabalhar com avaliação de flexibilidade, a gente trabalha com a avaliação de força, né? E também trabalhamos com avaliação corporal, para a gente observar algum desvio, medidas, para a gente ver diferenças de membros, né? Para que a gente possa personalizar esse treinamento. Enfim, a gente procura fazer, além de uma anamnésia, né? Procurar não só a avaliação física, né, que a gente procura medir a flexibilidade, medir a força, mas também as posturais e as medidas.
A Elisângela faz uma pergunta, mas essa aqui eu respondo. A Elisângela Aristides, ela pergunta se o Pilates existe desde de outras épocas, de outras pandemias, onde está a dificuldade para voltarmos a trabalhar? Pilates é saúde, exercício físico é necessário. Elisângela, a gente está respeitando os protocolos do governo do estado, por isso que Campinas ela regrediu para a fase vermelha. Eu acho que isso não cabe aqui, né, nesse curso, né? Eu concordo com você, mas nós da Secretaria de Esportes e a Prefeitura, ela está seguindo os protocolos do governo do estado. Então, infelizmente, é a partir da fase amarela, lá em São Paulo, começou a fase amarela, mas só na fase verde que a gente vai poder reabrir todas as academias. Mas acho que não é o foco desse assunto. Se vocês tiverem interesse, vocês podem contatar a gente lá na secretaria, a gente pode discutir sobre esse assunto. O Bruno Souza, ele pede para você falar como que Pilates desenvolveu o seu método, como o Joseph desenvolveu o seu método. Então, como eu disse lá na apresentação, o Pilates, ele estava na Inglaterra, houve a Primeira Guerra Mundial, e ele foi preso num acampamento na Ilha de Man. E lá ele começou a desenvolver um método trazendo atividade física para todos os prisioneiros do acampamento, né? Daí ele começou a observar que tinha alguns prisioneiros que estavam mutilados e não conseguiam sair da cama. Daí ele começou a reinventar, a inventar exercícios na cama. Daí ele começou a tirar as molas dos colchões, as molas que sustentavam as camas de ferro na época, e utilizar como carga. Daí ele começou a observar a eficiência dessas molas. E a partir disso ele começou a criar os seus aparelhos, né? Que veio a Reformer, que é uma cama parecida, né? A cama inicial dele lá era uma cama mesmo. O Cadillac, a própria chair, que é a cadeira, ela também veio de uma cadeira de rodas, que o pessoal do acampamento também, que tinham alguns de cadeira de roda, desenvolviam exercícios. Então ele começou a utilizar nessa prisão. Tem mais algumas perguntas, mas eu vou parar um pouco com as perguntas agora. Esperem aí um pouco, a Marli, o pessoal que está perguntando, que a gente vai colocar um vídeo agora, vamos ver se vai rodar, só de uma demonstração de aula de Pilates, e aí a gente volta novamente com as perguntas. Deise, assim que for possível, pode colocar o vídeo. Na aula de hoje, vamos precisar apenas de uma cadeira. Então, para começar, entrelace os dedos, leve os braços para frente, cresça para cima, como se estivesse espreguiçando. E relaxe, abrindo os braços. Agora, vamos entrelaçar os dedos atrás, abrindo o peito, crescendo o corpo para frente. E relaxe. Agora, vamos rodar a cabeça 4 vezes para cada lado. E hoje vamos trabalhar mobilizações das articulações. Para o outro lado, rode a cabeça. Feche um pouco as pernas e vamos mobilizar a coluna, descendo o tronco na direção dos pés e mobilizando para subir. Vamos fazer 8 repetições, começando pela cabeça e descendo parte por parte da coluna. Mantenha o quadril no lugar, então não jogue o quadril para frente para descer o tronco.
Cuidado para não tensionar os ombros. Vá até o limite do alongamento, sem crescer os ombros perto das orelhas. Ó, professor Márcio, se você quiser ir comentando, como o vídeo é muito longo, Ele é longo esse vídeo mesmo. a professora Deise, ela vai adiantando um pouco. Então, se você quiser comentando um pouco sobre essa aula da tá Thaís, né? Pode falar e ela vai adiantando. Vamos subir na ponta e descer. Nós vamos fazer 8 repetições, pés paralelos, dedos do pé para frente. Suba na ponta contraindo olha o interessante desse método, que é exatamente isso. São movimentos lentos, glúteo para subir, onde a gente procura utilizar sempre toda a amplitude do movimento, fazendo com que a gente promova a flexibilidade em cada movimento. E a gente fazendo um movimento lento, logicamente, a gente tem uma capacidade melhor de obter uma consciência corporal. E também com o movimento lento, a musculatura profunda, que exerce o nosso equilíbrio, ela consegue ser trabalhada com mais eficiência. Tanto é que o Pilates, o desenvolvimento dele, ele não está em você aumentar carga nem repetição, e sim, logicamente, a dificuldade dos exercícios, mas também diminuir a velocidade dos exercícios. De modo que quanto mais lento o movimento, mais você está no movimento, mais a musculatura profunda, aquela que está na estrutura óssea, ela está se desenvolvendo, trabalhando equilíbrio, trabalhando consciência corporal. Todo movimento segue de uma respiração profunda. No momento que a gente faz a força maior, nós trabalhamos a expiração de modo que o diafragma suba e a gente consiga ter uma ativação do centro melhor, né? E nos exercícios, que é chamado exercício negativo, quando a gente faz menos força, a gente busca uma inspiração. Então a gente fica aí, durante nossa prática de 1 hora, se oxigenando, que normalmente a nossa respiração ela é muito curta, muito pequena. E essa oxigenação ajuda no desenvolvimento da nossa musculatura, que precisa de oxigênio, né? A professora Thaís está fazendo uma aula com apenas um objeto, que é a cadeira, né? Ó, olha como é completo o método. Aí ela está trabalhando na suspensão do tornozelo, ela trabalha a força da panturrilha, e no apoio das mãos à cadeira, ela faz o alongamento da coluna, como se fosse uma massageada a coluna, né? Esses movimentos estão sempre sincronizando com a respiração. Agora a gente tem uma torção da coluna. Você vê que não são movimentos repetitivos, né? Como eu disse lá, movimentos fluidos também. Olha lá, movimentos de inclinação, onde a gente trabalha a flexibilidade lateral, criando espaço na lateral.
Ó, legal, professora Deise, acho que agora a gente pode tirar o vídeo e seguir nas perguntas, certo, professor Márcio? Isso, perfeito. Isso aí foi só um exemplo de uma aula aí do link que vocês colocaram, que nós vamos disponibilizar via e-mail para vocês, tá bom, pessoal? Então, vamos voltar às perguntas aqui. Depois do Bruno, que você falou sobre o método, né, um pouco mais sobre como o Pilates desenvolveu o método, a Marli pergunta quais os protocolos para avaliação de Pilates. Então, esses protocolos, eles variam, né, de pessoa para pessoa. Você tem aí, na internet, você acha diversos protocolos, mas como eu disse para você, anamnese, a avaliação postural, avaliação de medidas e avaliação de força e flexibilidade. Esse, para mim, é um protocolo bem tranquilo. Tem gente que usa fotos, né, no começo, para fazer um comparativo, enfim. Eu acho que quanto mais você conseguir de informação desse seu aluno, melhor você vai personalizar a prática dele e melhor também vai ser o benefício dessa prática. Né? A Elisângela, desculpa. Não, vai lá. A Elisângela Elise, ela pergunta que o Joseph, ele criou o Pilates em aparelhos. E há quanto tempo foi inseridos os acessórios como bolas e elásticos? Então, esses acessórios aí foi indo ao longo o ser humano ele é criativo, né? Então, a partir do momento que começou a ter dificuldades e criatividade, e também utilizar a criatividade, foi utilizado outros acessórios. Eu sinceramente, não sei dizer em que período, né? Tanto é que o Pilates, ele linka apenas 84 exercícios, né? Ele fala apenas de 84 exercícios. Hoje, esse método fala em mais de 500 exercícios. Isso, né, ele foi se expandindo, vendo uma criatividade dos professores, ampliando não só nos acessórios, como também ampliando nos exercícios. O Tião, o Sebastião Velarde, o Tião, nosso companheiro aqui da secretaria, ele pergunta se existe alguma contraindicação para o Pilates. Não, eu acredito que não, a não ser se uma indicação médica de que essa pessoa tem que ficar em total repouso. Senão, eu acho que para iniciar qualquer tipo de movimento, o Pilates, no meu ver, é a melhor forma, porque você consegue realmente começar da estaca zero. Você tem uma ideia, você trabalha com idoso, com gestante, com deficiente, com criança. Então, qualquer patologia, qualquer enfermidade, eu acho que a gente consegue iniciar com o método Pilates. A Júlia Bassani, ela pergunta quanto custa, em média, um curso de formação em Pilates? Olha, tem diversos preços, né? Varia aí de uns cursos online de R$500 e cursos presenciais chegando a R$3.000, R$4.000. O professor Ciro, ele pergunta se tem momentos de apneia durante os exercícios. Não tem. Como diz um dos princípios, fluidez é a fluidez também na respiração. A respiração nunca para, ela sempre flui junto com o movimento. Não existe essa apneia.
A Marina Moraes, ela pergunta se a gente vai disponibilizar o link desse vídeo. Vamos sim, vamos disponibilizar o link. Se a gente não conseguir colocar aqui no chat, a gente manda por e-mail. E lembrando que essa aula, assim como todos os cursos desse programa online, elas estão no YouTube da Secretaria. A partir de amanhã, você já consegue ver essa aula na íntegra pelo YouTube da Secretaria. O professor Ciro, ele pergunta quando inspira e quando expira. Então, Você tem a normalmente... apneia também, você já respondeu a apneia. Normalmente, a gente faz a expiração no momento positivo do movimento. O que é esse positivo? É o momento que a gente precisa de maior força. Por quê? Quando você expira, o seu diafragma, ele sobe e cria espaço para o seu abdômen se contrair melhor. Então, a gente sempre faz a expiração no momento de força e a inspiração no retorno, né? no momento negativo, na hora que... Então, vamos lá, a hora que nós estamos alongando a mola, é o momento de expirarmos. E quando estamos encurtando a mola, é o momento de inspirarmos. A Marli, ela pergunta o seguinte: existe programa de aquecimento para se praticar o Pilates nos aparelhos? Aí ela fala assim: quanto ao vídeo, para o professor de educação física, esses movimentos já são utilizados em aulas que nós colocamos o nome de alongamento consciente. No método Pilates, ao meu ver, se utiliza a respiração como diferenciação para sua eficácia e também é praticado mais lentamente. É isso? Essa é a pergunta dela. Deu para entender, professor? Deu para entender. Eu acho que realmente é exatamente isso que você falou, né? Não tem muito, porque o corpo humano é um só, né? Então, a hora que você faz um movimento, ele vai ser parecido com um monte de atividade. O que difere realmente são os princípios do Pilates. Para a gente trabalhar a respiração, a fluidez, a concentração, a precisão do movimento, né? Enfim, eu acho que não tem... É porque a gente fica falando de método, mas nós temos que pensar no corpo humano, né? O corpo humano, ele é capaz de desenvolver um monte de movimento de atividade, né? Enfim, você tem toda a razão, é a mesma coisa. A Ana Luísa já disponibilizou os links no chat para quem quiser das duas aulas, tá? Dessas aulas aí de solo de Pilates, tá? É o bit.ly traço Márcio Pilates e o bit.ly traço Márcio Pilates 2, tá aí no chat, tá, pessoal? O Henrique Rabelo, ele pergunta: exercícios de mobilidade e estabilidade são excelentes para a ativação das articulações. Seria interessante trabalhar como um aquecimento para a aula de musculação? Usar o Pilates como um aquecimento de aula de musculação. Nossa, interessantíssimo. Não só para a aula de musculação, como por uma prática desportiva, né? Porque você ganha, além de tudo, consciência corporal. Então, seria excelente, sim. Não tenha dúvida. Aqui a Ana Luísa coloca mais os outros, né, bit.ly / Márcio Pilates 3, 4 e 6. Então, estão todos os links que o professor postou na apresentação, já estão no chat. Não esqueçam de assinar a lista de presença. Eu acho que está finalizando aqui as questões, não tem mais nenhuma pergunta. Então, professor, vou até aqui abrir a câmera. Para finalizar, eu acho que você pode abrir sua câmera e fazer as suas considerações finais. Então, tá bom. Bom, primeiro, eu volto a falar, né? Isso é apenas uma apresentação daquilo que é o Pilates. Ele é um método que requer de muito conhecimento, né? Para que a gente possa realizar, mesmo porque o nosso corpo humano ele precisa desse conhecimento para que a gente possa realizar. Ele tem um pouco mais de 15 anos no Brasil, né, o Pilates,
e ele já alcançou diversos adeptos, né? Porque ele tem uma diversidade de exercícios e tem muitos benefícios para a saúde. Ele trata das patologias e pode ser praticado por qualquer pessoa. Então, tentamos aí mostrar com a maior clareza possível a origem do método, que é fascinante, e contar um pouco da história do idealizador José Pilates. Professor Márcio, muito obrigada, quero agradecer a todos, várias pessoas aqui no chat, depois você dá uma olhada, parabenizando a apresentação. Então, antes de sair, você poderia entrar no chat para dar uma olhada nesses agradecimentos. Aí, aqui é para mim, ó, o Gabriel ele pergunta se a Secretaria tem um Instagram. Sim, a Secretaria tem um Instagram, a Secretaria tem o Facebook e tem o YouTube, tá? Então, é só procurar Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Campinas, que vocês acham nas nossas mídias sociais. Então, eu queria agradecer mais uma vez ao professor Márcio Lopes, lembrando que o programa online de capacitação no esporte está na sua segunda edição e já tem a terceira em vista. Amanhã o curso será sobre handball de areia, o handball 360, que será às 10 horas da manhã. Queria agradecer novamente ao nosso secretário José Abrão Júnior, ao nosso diretor Fernando Vanin e ao idealizador desse programa, o nosso ex-secretário Dário Saad. Muito obrigada a todos e tenham uma boa tarde. Obrigada, Márcio. Valeu, Rê. Valeu, Tchau. Ana.